Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a essa live onde vamos falar sobre Breathwork. Essa live é exclusiva para as pessoas que estão buscando uma melhor qualidade de vida, uma melhor organização emocional, organizar a sua ansiedade, modular o seu estresse como um todo. E uma das formas mais simples que eu encontrei, mais simples entre aspas, porque exige que você faça alguma coisa, é o breath work. Então eu quero explicar aqui direitinho aqui para algumas pessoas que têm dúvida, né, o que é o breath work, para que serve o breath work, como é esse trabalho com breath work. Eu estou com essa turma agora aqui no Telegram. Essa é a segunda turma onde estamos trabalhando alguns exercícios respiratórios e com músicas, com frequências. As frequências elas são induzidas ao cérebro, onde elas harmonizam o nosso biocampo. Só que é um processo que eu tenho que dar continuidade a ele. Deixa eu explicar como é que isso entrou na minha vida. Quando eu tinha 12 anos, eu sofri uma perda muito grande de uma pessoa muito querida. A minha mãe, a pessoa que cuidou de mim, ela faleceu. E eu entrei numa depressão. Não foi profunda porque as pessoas à volta não percebiam, mas a dor emocional, uma dor no peito, uma dor de cabeça que não passava nunca. E aquilo foi perpetuando, né, pelos dias ali, foi aumentando aquela dor, e o tempo passando e aquilo não ia embora. Ele não era normal. Até que uma tia minha me emprestou um livro chamado Poder Infinito da Sua Mente, de um padre chamado Lauro Trevisan. E aquele livro me fez muito sentido, porque falava que a fé cura. Mostrava que pensamentos positivos direcionados à oração, o foco, aquilo poderia me tirar de qualquer situação difícil ou criar uma outra situação mais favorável para a minha vida. Aquele livro fez muito sentido para mim. Pela primeira vez eu vi que eu tive um alívio dos sintomas. Ele foi muito bacana. Eu tive a sorte depois de fazer alguns cursos com o Padre Lauro, que ele trazia esse olhar, e antes de todas as práticas ele fazia respire. Inspire, encha os pulmões de ar e expire. Deixa os pulmões sem ar. E eram 3 respirações antes de qualquer prática com foco. Daí então eu fui percebendo que aonde eu ia, qualquer grupo, qualquer lugar, né, que eu entrava para aprender alguma coisa, ensinava-se que tinha que ter respirações profundas antes de colocar a intenção em algo. E eu tive muita clareza disso, do poder da respiração, quando eu fui fazer uma viagem de Natal para Recife. O carro estava lotado, muita gente, muitas coisas dentro do carro, e que eu não fui encontrar me deu uma, uma ânsia, um medo, como se algo ruim estivesse acontecendo ou fosse acontecer. E naquele momento a única coisa que eu pude fazer foi oxigenar o meu cérebro, oxigenar o meu corpo, e aquilo foi passando. Mais ou menos em um minuto, tudo foi voltando ao normal. Eu tive talvez a minha primeira, talvez única crise que poderia ser um pânico, mas é porque eu me aproximei mais de um problema, de sentir algo no meu corpo, um medo maior, uma sensação de morte foi aquela. E as respirações profundas me organizaram em mais ou menos um minuto. Talvez nenhum medicamento possa fazer isso por você. Talvez você que tenha ansiedade crônica, síndrome do pânico, depressão, já tentou tudo, você não vai conseguir um resultado tão rápido quanto
se você aprender técnicas de breathwork, tá? Então, eu vou passar aqui alguns slides aqui para a gente entender melhor o que é o breathwork, de onde ele veio e qual é o nosso objetivo com esse grupo aqui de breathwork, tá ok? Então, vou passar aqui uns vídeos para você começar a ver agora alguns slides. Eu vou passar aqui algumas imagens sobre breathwork, para que possamos entender como é que ele funciona, as vantagens do breathwork, de onde ele veio. De onde ele veio realmente é uma incógnita. O breathwork não, mas a origem do breathwork. Então aqui tem algumas imagens, algumas pessoas sentadas, né, com os dedos, segurando os dedos, chama-se mudra. Os mudras mudam o nosso ritmo respiratório naturalmente. Então você pode experimentar agora, por exemplo, observe se a sua respiração está no estômago, quando você respira está no tórax, ou está mais em cima ou mais embaixo. Apenas observe aonde está a sua respiração. A minha está no estômago. Então se você fechar os dedos assim, os 3 dedos da mão direita, veja se muda alguma coisa na sua respiração. Veja se muda o lugar, muda a intensidade, se ela expande-se mais, alguma coisa acontece. Então, na prática do breathwork, nós também vamos usar alguns mudras. Tá? No breathwork, como escola de breathwork, nós vamos ter muitas possibilidades de fazer mudanças internas. Depois vamos falar sobre isso aqui. Então, o breathwork, claro, ele é muito antigo, ele não começou agora, mas ele começa com os antigos yogis. Na Índia, eles trabalham muito as respirações, o Kapalabhati, né, algumas linhas respiratórias que modificam o nosso estado mental e físico. A medicina ayurvédica, ela vem, assim, pelas contas, em torno de 5.000 anos atrás. Só que bem mais que isso, né? Não se tem nem noção de quando começou. E os antigos yogis, eles já traziam essa possibilidade de você se organizar e se harmonizar a sua saúde através de técnicas respiratórias que levam ao estado meditativo. A meditação que nós falamos hoje, né, que é estudada, ela é um estado, ela não é a prática. Então você não pode dizer, eu vou praticar meditação agora, vou fazer isso aqui para meditar. Não, a meditação é um estado. E o breathwork, ou os trabalhos respiratórios, eles levam esse estado meditativo muito mais rápido. E a meditação está dentro daquela técnica que vocês vão ver em vídeos meus aqui no meu canal, falando sobre a técnica AMI. A questão da energia do amor, a questão da frequência do amor, a frequência cardíaca, né, ser expandida. E o A vem da alimentação adequada, o M vem da meditação e o E de exercícios físicos. Então esse é o tripézinho da qualidade de vida, né, da saúde. Então os yogis antigos foi quem trouxeram essa possibilidade, que hoje não é tão vista quanto antes. O breathwork vem resgatar esse olhar para a respiração, que é tão simples, mas é o único meio pelo qual eu posso organizar minhas emoções. Fora isso, nós vemos tentativas invasivas, como medicamentos, até as ervas são de fora para dentro. E, na verdade, eu tenho que organizar o meu ser, meu sistema nervoso, meu organismo de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Hipócrates, o pai da medicina, quando você chegava lá para ele para fazer alguma queixa, ele dizia assim: primo non nocere, que quer dizer, primeiro, não atrapalhe. Não atrapalhar o quê? Não atrapalhe a sua energia vital, não atrapalhe o seu movimento natural, não atrapalhe o seu olhar para as medicinas
como algo que eu tenho que olhar sempre para dentro, organizar o meu interior para que eu tenha um resultado no físico. Mas isso vamos falar em outro vídeo aqui, tá bom? Então, o Breathwork veio dos exercícios respiratórios, dos trabalhos respiratórios dos antigos yogis. Hoje em dia existem várias formas de fazer trabalhos respiratórios. Aqui é uma turma de renascimento, é um trabalho respiratório bacana, onde você vai voltar para o útero materno, a sensação é de útero, e quando você renasce, né, o bebezinho ele respira ao vir para esse mundo, ele sai do líquido amniótico, né, para o oxigênio. Então ele começa a respirar, tem a primeira respiração. Então isso aí é o nascimento. Aqui é um renascimento. E geralmente a criança nasce com traumas, já que você vai ter a sensação de nascer tranquilo. É bem bacana também que isso aqui é como se eliminasse muitos dos traumas que nós temos. Aqui também é um breathwork, tá? Quem foi o indivíduo que abriu as portas para o breathwork ser tão conhecido hoje em dia? Foi esse cara aqui, ó, Wim Hof. O Wim Hof é o chamado Homem do Gelo. Ele é colocado em piscinas de gelo. 3 horas depois, o corpo dele está mais aquecido do que quando ele entrou. Isso é fora do comum. Os cientistas estudaram ele durante muito tempo para saber o que é que acontecia com ele. E chegaram à conclusão que ele é um super-humano, que ele não é um ser normal, comum, porque ele consegue controlar o sistema nervoso parasimpático. Não vamos também aprofundar nisso, mas existe a divisão entre simpático e parasimpático. O simpático reage e o parasimpático harmoniza, traz para o equilíbrio. E esse sistema nervoso até então era provado que eles funcionavam de forma autômata, era um sistema que funcionava de acordo. Tá frio lá fora? Eu estou frio também, eu tenho que me aquecer. Está quente, eu tenho que resfriar. Eu não controlo meus batimentos cardíacos, eu não controlo minha pressão. E o Wim Hof mostrou que é possível sim controlar a pressão, controlar os batimentos cardíacos, controlar a temperatura do corpo, só através da respiração. E aí os cientistas descobriram, ou provaram que ele era um super-humano, que ele não é um ser normal. Só que aí ele começou a ensinar pessoas. Ele mostrou que qualquer pessoa com o treinamento adequado poderia fazer pelo menos muitas das coisas que ele faz. Muitas das possibilidades que ele usa, né? Entrar no gelo, respirações, correr maratona no gelo de bermuda. Então ele começou a ensinar a grupos a fazer a mesma coisa que ele faz. Aí eles estão a temperatura aí talvez abaixo de 0 e todos felizes, caminhando, e pessoas que muitas vezes nunca praticaram nenhum esporte. E ele ainda hoje ele cria grupos, ele ensina, tá, a fazer isso. Vocês podem ir no Instagram e colocar Wim Hof, que vão encontrar lá a página dele lá. Ele dá cursos online também, ensinando as respirações, ensinando como respirar. E ele ensina uma respiração circular. É um breathwork do modelo dele, tá? Então, qual é a vantagem do breathwork, né? É que você fica mais forte, fisicamente também, você se sente mais forte, você se sente mais saudável e você começa, se tiver dores no corpo, dores crônicas, essas dores começam a ceder. E você percebe que você não está escravo de medicamentos, que você não está escravo de circunstâncias onde você não tem o que fazer. Não tem nada para fazer? Tem. Sim, o breathwork. Esse trabalho que nós estamos fazendo, o breathwork, é baseado no Kapalabhati, é baseado nos yogis antigos, inclusive o que ele faz também. Só que ele é mais conhecido.
Ele divulgou muito esse método e hoje em dia muitos professores hoje trabalham com o método Wim Hof, mas é o mesmo método que eu estou passando para vocês num grupo gratuito. Aqui embaixo vai ter um link, né, da página, vocês podem entrar lá, é uma página do Telegram, e é um grupo que vamos tentar sempre manter esse grupo, para quem interessar, é claro, fazer os exercícios, porque não é mágica. Você faz um curso com o Wim Hof, por exemplo, você pratica durante um mês, depois você deixa de praticar, você não vai obter os efeitos. Então, aqui a prescrição é: faça como é ensinado. Faça da forma correta e você vai ter os resultados corretos. Ok? Então, aqui para a gente entender o que o Kapalabhati, né, chamada sopro de fogo, traz. O Kapalabhati, ele traz algumas vantagens para nós. Vantagem bacana, tá? Eu vou ler para vocês aqui, tá? Os crias, a maior forma de desintoxicar o organismo é através da expiração. 80% do seu detox é feito expirando. Então, o suor também é uma expiração do corpo. As fezes que saem é o corpo também tirando o que não serve mais, assim também como a urina. E você trabalhando com respirações, fazendo Kapalabhati, né, respirando em 6, soltando em 6, respirando em 6, expirando em 6, inspirando em 6, expirando em 6. Você está desintoxicando o seu organismo. Esse modelo trabalha o sistema nervoso, ativa o sistema nervoso simpático, mas o equilíbrio simpático e o parasimpático é bem mantido. As células cerebrais são revigoradas continuadamente e aumenta a circulação sanguínea. Você vai ter um maior nível de oxigenação, vai aumentar as funções do cérebro. A memória e a força de vontade aumentam com a prática do Kapalabhati ou do Breathwork. Então você vai ter muito mais foco na sua vida. Você vai aprender a ter um foco relaxado. Esse é o segredo da saúde perfeita, o foco relaxado. Você vai sentir uma alegria de viver enorme, como se tudo está certo do jeito que está. Não importando o que esteja acontecendo lá fora, vai importar o que acontece dentro de você. O sistema muscular, os músculos abdominais, quando você trabalha, eles vão ser fortalecidos e os nutrientes vão entrar mais no seu organismo. Você vai ficar mais nutrido, porque o prana, o ar tem um prana, né? Na medicina ayurvédica fala sobre o oxigênio, né? É o ar e o éter. Esse éter é o que dá vida. E dentro do éter também tem um prana. Quando você se alimenta, você não está comendo apenas aquele alimento, você está ingerindo o prana que tem naquele alimento, naquela fruta. Se não tiver prana, não tem energia vital. Se não tem energia vital, não tem vida. Não tem força para a vida. Então, esses trabalhos vão trazer para você força física, força mental, força energética, força emocional, tranquilidade do seu organismo, né, para que você possa seguir em diante, seguir à frente. O sistema circulatório vai melhorar, porque vai oxigenar. O sistema respiratório também vai melhorar, devido à respiração de 120 respirações por minuto. Com o trabalho respiratório, você vai fazer 15 respirações por minuto, pelo menos de 4 em 4 horas. Tá? Então, os efeitos disso é uma limpeza do dióxido de carbono dos pulmões e vai aumentar a concentração de oxigênio nos pulmões. O ar viciado no final da expiração, que nós temos continuamente, não é esvaziado durante a respiração normal, é muito curta. Nós temos respirações curtas. O Kapalabhati ou Breathwork, com sua expiração
às vezes rápida e às vezes bem lenta, vai eliminando, tirando dos seus pulmões o CO2. Então, é um detox, tá? Nós podemos usar como terapia, porque vai aumentar o poder de se reorganizar o seu corpo. A autocura acontece quando você faz os trabalhos respiratórios. Mas não é só isso, tá? Eu tenho 8 encontros, eu tenho uma mentoria de 8 encontros, onde trabalhamos os aspectos de organizar a bioestrutura do ser humano. O primeiro aspecto que nós usamos é o breathwork. O breathwork é fantástico. Ele é uma ferramenta, mas é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Então podemos investir bastante do tempo que o breathwork pode ser usado em nossas vidas, tá? Aqui é para mostrar que algumas universidades estão aderindo a esses estudos. A respiração profunda pode ajudar a reduzir o estresse e potencialmente o risco de algumas doenças. A Harvard Health, aqui é uma publicação da Universidade de Harvard, e tem várias outras universidades hoje trabalhando com o breathwork, é por isso que está sendo tão divulgado. Enquanto os yogis faziam esse trabalho antigamente, né, poucas pessoas conseguiam extrair todo o potencial que ele podia trazer para nós. E hoje nós temos o aval de várias universidades e de várias pessoas. E eu estou falando com a minha experiência. A minha experiência com breathwork, a minha experiência com as respirações, né, lembrando do passado que eu vivi lá atrás, me traz um conforto e pode também trazer para você. O breathwork vai lhe dar uma potência que há muito tempo você não sentia, principalmente para quem já passou dos 45 anos, dos 60 anos, dos 70 anos e sente uma falta de energia, sente que a vida é muito difícil. Isso é o sistema nervoso desorganizado. Quando você pratica o breathwork, você vai ver que tudo volta ao normal, tudo volta a melhorar na sua vida. Então vamos praticar breathwork. Hoje em dia, com essa desmistificação, com muitas pessoas praticando, então muitos artistas, muitas pessoas que são influenciadores estão mostrando aí, né, que praticam breathwork há muito tempo e que tem bons resultados, continuam praticando, porque traz uma grande felicidade interna. Então, para quem é viciado em alguma coisa, alguma substância tóxica, em drogas mais pesadas, o breathwork ele libera DMT da nossa pineal. O DMT ele traz uma sensação que o mundo está perfeito do jeito que está. Não é só algo que eu vou buscar, porque já está dentro. Você vai sentir isso em você. E você vai ter muito mais capacidade de resolver as suas problemáticas sentindo-se muito, muito bem. Ok? Então, na primeira live aqui sobre o Breathwork, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui com esses slides e agradecer aos yogis antigos, às gerações de seres que eu diria evoluídos, que nos trouxeram, né, que eles receberam isso de alguma forma metafísica e conseguiram nos passar essas informações muito valiosas. E engrandecer a humanidade, né, tornando-nos muito mais fortalecidos com as informações e as práticas também. Então temos que praticar. A mensagem de hoje é essa: temos que praticar. Não podemos apenas saber as informações, temos que colocar na prática. Então vamos fazer uma prática de breathwork agora. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui um breathwork. Antes vou pedir para que vocês, se vocês puderem ir lá no meu Instagram e fazer um pequeno comentário lá no post que tem o nome Breathwork, escrever lá alguma coisa que vocês entenderam dessa live aqui hoje,
tá? É uma live que ela pode organizar a vida de muitas pessoas, principalmente daquelas que estão com depressão, com ansiedade muito alta, um nível de ansiedade extremamente alto, síndrome do pânico. Então esse trabalho pode ajudar muitas pessoas. Então, se vocês conhecerem alguém que precisa ouvir essas informações, manda esse link para elas, tá? Fala do nosso grupo, aí é um grupo gratuito, que elas podem ter as informações que elas precisam e obter o melhor que elas podem ter aqui da gente, tá? Com as práticas, com os sons. Lembrando que os sons, as frequências são colocadas em cada prática. Primeiro começamos sem os sons, depois começamos a colocar os sons. Então vai ter uma prática hoje, eu vou colocar aqui no grupo, uma prática de breathwork com várias músicas e por trás uns sons que talvez o ouvido não ouça mais intensamente, mas que está entrando, penetrando, ajustando seu sistema nervoso. Então vamos lá. Prática breathwork. Fica numa posição ereta, tá? 2 pés no chão, as mãos no estômago, para você sentir o ar entrando ou o ar saindo, ou então você pode fazer deitada ou deitado, em posição de barriga para cima. Então eu vou colocar um som aqui, acho que dá para ouvir, é um som muito suave, mas que tem uma frequência harmonizadora. Então feche seus olhos um pouquinho agora. Observe o ar que entra e o ar que sai de forma natural, como você respira, como ele entra e sai naturalmente. Com a mão no estômago, sinta o estômago encher ao inspirar e secar ao expirar. Você pode inspirar pelo nariz e expirar pela boca, se você achar mais confortável. Se não, pode inspirar e expirar apenas pelo nariz. Você decide, como você desejar. Agora eu vou contar de 3 a 1 e por 3 minutos você vai respirar ou inspirar me acompanhando. Por exemplo, 1, respira, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai me seguir na minha contagem. Ok? Talvez o som esteja muito sutil, esteja muito baixinho para você, mas está entrando no seu sistema nervoso. Então vamos lá. Por 3 minutos, vamos começar agora. 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora permite que a respiração entre no próprio ritmo dela. Observe o ar que vai entrando, observe o ar que vai saindo, ainda com os olhos fechados. Sinta seu corpo, seus pés, suas pernas, suas coxas e quadris. Sinta seu estômago, suas mãos, braços e ombros, seu tórax, pescoço, cabeça. Lentamente vá abrindo seus olhos e observando como você está se sentindo. Ok. Essa foi uma prática de breathwork mais rápida, que você pode usar sempre que precisar, quando perceber que seu corpo está em um estado de maior agitação. Mas lembre-se que um poço a gente cava enquanto não tem sede. Porque cavar um poço quando você tem sede se torna um desespero e talvez você não tenha nenhum resultado. Então isso é prática. Ok? Então pessoal, qualquer dúvida, vocês podem pôr aqui no YouTube, podem me chamar lá no meu Instagram, podem entrar em contato pelo WhatsApp, podem entrar no grupo, tá? São 21 dias para organizar suas emoções, nós estamos na primeira semana, então dá tempo de entrar ainda. E sempre teremos grupos como esses aqui. Próximo domingo teremos uma outra live para explicar as dúvidas, ou até mesmo antes, dependendo do número de dúvidas que tiverem aqui. Tá? Então, forte abraço para vocês, um beijo no coração e nos veremos quando Deus permitir.